Muitas pessoas, elas acabam sofrendo por rejeitarem, desprezarem a palavra de Deus e os conselhos de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 1, eu quero ler do versículo 1 ao 7. Coloque aí a mão no coração, põe a mão no coração. Se você está com a Bíblia, acompanhe aí, leia junto com o padre. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. São palavras do Senhor, digam graças a Deus. Gente, quando a gente ouve a palavra de Deus, aprende com a palavra de Deus, a gente aplica, vive, a nossa vida será muito abençoada. E nós vamos ter sucesso em tudo que nós fazemos. Até aquilo que dava errado, agora vai dar muito certo. Agora tem muita gente dando cabeçada na vida, patinando, não sai do lugar. A pessoa sofre, padece. Por quê? Porque ela despreza a palavra de Deus. Ela rejeita a Deus. E por causa disso, ela sofre. Como está escrito aqui: os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. A Bíblia diz que é só pedirmos a Deus sabedoria que Ele nos dá, e nos dá de graça. Quando a gente vive a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas sábias. Agora, os tolos, eles desprezam, eles não querem aprender, eles desprezam a palavra de Deus, e por isso a pessoa, ela vive dando cabeçada, a vida dela vai de mal a pior, nada dá certo na vida, ela não consegue ter sucesso, porque ela está desprezando a palavra de Deus. Ela rejeita a Deus. O livro de Provérbios é como um manual para o ser humano, porque nele a gente encontra conselhos para tudo na vida. E quando a gente pratica, quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus, a nossa vida se torna fantástica, gente, abençoada. Por que muita gente sofre? Porque ela despreza a palavra de Deus e ela quer viver do jeito dela, ela quer viver da maneira dela, ela quer viver como o mundo manda ela viver, ela quer viver como ela aprende na novela, como ela aprende num filme, como ela aprende, né, numa novela, e ela sofre, ela padece.
Nós temos que viver não do jeito que o mundo quer que a gente viva, não do jeito que a novela ensina, não do jeito que as pessoas ímpias vivem. Nós temos que viver, gente, do jeito que Deus quer, segundo a vontade de Deus, não do nosso jeito, não do jeito do mundo, mas do jeito que Deus quer. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. E para isso, nós temos que temer a Deus. Se você procurar, você vai ver muitos significados de temer a Deus. Dentre eles, respeito. Só que temer a Deus, é claro que é respeitar a Deus. Mas temer a Deus, numa palavra muito simples, para que todos possam entender, como eu entendi e aprendi um dia. Gente, temer é ter medo. Temer significa ter medo. É por isso que você pode encontrar muitos significados da palavra temer, e dentro deles um é respeito. É claro que a gente respeita a Deus, mas, por exemplo, uma pessoa idosa. Você vê uma pessoa idosa, às vezes pelos anos de vida, ela está fraca, ela está debilitada. Você respeita, nós respeitamos e devemos respeitar, tratar bem, cuidar muito bem dos nossos idosos, ter respeito pelos nossos idosos. Agora, você tem medo de uma pessoa idosa? Não, nós não temos. Você pega uma criancinha, as crianças têm que ser amadas, cuidadas, respeitadas. Nós respeitamos as criancinhas como devemos. Agora, você tem medo de uma criancinha? Não, não tem. Por isso que o significado de temer a Deus é ter medo. E medo por quê? Porque Deus, Ele tem todo o poder. Ele nos ama e Ele tem poder para operar milagres na nossa vida e tem poder para nos salvar. O Senhor, Deus, Ele tem poder, Ele nos ama, Ele tem poder para operar milagres, como a gente vê tanta gente feliz, contando depoimento de fé. Ele tem poder para nos salvar, mas Deus também, gente, Ele tem poder para nos condenar, para nos jogar no inferno. Deus também tem este poder. Ele tem poder para operar milagres e para nos salvar, que é o que Ele quer. Mas Deus também tem o poder de nos condenar e nos jogar no inferno. Quando Jesus disse: aquele que crer será salvo, mas o que não crer será condenado. O que você acha que Jesus está fazendo? Mentindo? Não estava falando sério quando Ele disse: aquele que crer, crer, gente, é viver a palavra de Deus. É viver segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do mundo, o que as pessoas ímpias fazem, o que a gente vê, tanta coisa. Por que o mundo está nesta desordem terrível? Tantas coisas terríveis acontecendo. Por quê?
Porque muita gente perdeu o temor a Deus, até no meio religioso. É triste, mas é a verdade. Até no meio religioso, muita gente perdeu o temor a Deus. Usa o nome de Deus para mentir, para tirar proveito, para enganar as pessoas, para roubar as pessoas, porque perderam o temor a Deus. Por isso que a gente vê o mundo como está hoje. Tantas coisas ruins, tragédias, tantas coisas ruins acontecendo. Porque muita gente perdeu o temor a Deus. Nós temos que entender que Deus, Ele nos ama sim, que Ele tem poder para operar milagres e para nos salvar, que é o que Ele quer. Se nós vivermos segundo a vontade dEle, formos fiéis a Ele. Agora, se nós o rejeitarmos, se eu rejeitar a palavra de Deus, se eu não crer e não quiser viver como Deus quer, Deus também tem o poder de me condenar e de me jogar no inferno. Se você viver segundo a vontade de Deus, crer na palavra dEle e viver segundo a vontade dEle, Ele vai operar milagres, Ele vai salvar, Ele vai abençoar, a mão dEle estará sobre você, sobre a sua família, abençoando, protegendo de todo mal e salvando. Agora, se você desprezar a palavra dEle, se você rejeitá-lo, Ele também, Ele tem o poder para te condenar e para te jogar no inferno também. Então é isso que a humanidade, as pessoas precisam entender, gente. É muito sério. Para onde a gente vai? Eu ouço muito isso. As pessoas, não, padre, Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém, não vai jogar ninguém no inferno. Gente, pare de se enganar e pare de deixar ser enganado. Na Bíblia, nós encontramos Deus falando sobre o céu, sobre a salvação e sobre o inferno, a condenação. Na Bíblia, a Bíblia é uma só. Nós encontramos Deus falando isso, nos ensinando sobre o céu, a salvação e sobre o inferno, a condenação. Por isso que Jesus disse: aquele que crer será salvo, mas o que não crer será condenado. Então nós temos que entender isso. Tem muita gente que ela vive mentindo, adulterando, enganando, se aproveitando das pessoas. Ela vive fofocando, semeando discórdias. A pessoa vive fazendo o que é errado e achando que se ela morrer nesta condição, que ela vai prestar contas diante de Deus, e quando ela chegar diante de Deus, do justo juiz que é Jesus, que ela vai falar: olha, Jesus, lá na terra eu menti, eu desprezei o Senhor, eu não quis saber de fazer o que era certo, a tua vontade, eu traí, eu fiz tanta coisa errada, eu roubei. Olha, Jesus, mas eu estou aqui arrependido, e agora eu sei que o Senhor vai me dar um lugarzinho no céu. Meu irmão e minha irmã, não tem nada disso não. Não tem nada disso. Inclusive, livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Coloque a mão no coração. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isto que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos
e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Então nós vamos prestar contas a Deus de tudo que a gente fez aqui nesta terra, quer seja bom, quer seja mal. Por isso que nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, se até agora você estava vivendo do seu jeito, da sua maneira, padre, e a minha vida está destruída. Padre, até hoje eu estava vivendo de acordo com o que o mundo ensina, a internet ensina, a novela ensina, o meu casamento destruído, não tenho prosperidade, a minha família vive destruída, os meus filhos vivem brigando, a minha vida nada dá certo. Meu irmão e minha irmã, a partir de agora, daqui a pouco nós vamos rezar. Senhor, perdoa-me e agora me ajude a viver segundo a tua vontade, não segundo o que o mundo ensina, segundo o que eu vi na novela, segundo o que as pessoas ímpias fazem, mas eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer, eu quero viver a tua palavra. Senhor, ajuda-me. E você pode ter a certeza, o Senhor vai perdoar e agora a mão dele estará sobre você, abençoando e fazendo com que você seja feliz em tudo. E aquilo que não estava dando certo, agora dará muito certo. Viva segundo a vontade de Deus, do jeito que Deus quer, segundo a palavra de Deus, não segundo o mundo, para que você não sofra aqui nesta terra, e principalmente para que Deus, Ele não te lance no inferno, na perdição eterna. Então, meu irmão e minha irmã, o que nós estamos falando hoje é muito sério. O que nós estamos falando hoje, aprendendo com a palavra de Deus. Viva segundo a vontade de Deus. A mão dele estará sobre você, sobre a sua família, te abençoando. Padre, mas se eu fizer a vontade de Deus, então eu não vou mais passar por problemas? É claro que nós vamos. Enquanto a gente viver aqui neste mundo, nós vamos passar por problemas. Mas o Senhor vai estar conosco, a mão do Senhor vai estar sobre nós, nos abençoando e nos ajudando, para que possamos vencer e viver uma vida abençoada. Não uma vida de sofrimento, mas uma vida abençoada. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente vive a palavra de Deus, quando a gente vive como Deus quer. Então, meu irmão e minha irmã, a pessoa, quando ela vive a palavra de Deus, ela se torna sábia. E o princípio da sabedoria, a primeira coisa, como a Bíblia diz aqui, o princípio para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. O princípio para nós sermos sábios é temer a Deus. É a primeira coisa que um sábio, uma pessoa sábia, ela faz. Ela teme a Deus, ela obedece a Deus, ela vive segundo a vontade de Deus. Por isso que ela é uma pessoa sábia. A pessoa que não alcança a sabedoria é porque ela despreza, ela se torna tola, ela rejeita os conselhos de Deus. Por isso que ela não alcança a sabedoria. E o mais triste de tudo, por isso que ela não consegue ser feliz. A vida e a família não vai bem, porque ela despreza a sabedoria de Deus.
temer a Deus.